Bom dia, galera. Conforme combinado, nós vamos gravar uma revisão, bem rapidinho, para a prova do Enem, trabalhando os temas que mais caíram na prova de Ciências Humanas. Vamos começar por esta que aparece aqui, na tela para vocês, tá? Formas de organização social. Então, veja bem aqui os tópicos, Formas de organização social, movimentos sociais, pensamento político e ação do Estado. Se primeiro assunto, ditaduras políticas na América Latina, mais para história. A luta dos cidadãos pela conquista dos direitos civis, humanos e políticos. Então vamos lembrar lá, Então, luta de cidadãos por direitos políticos. Vamos lembrar dos movimentos separatistas, Estão lembrando aí o que está em voga. O movimento catalão, os catalães que querem o direito político de se emancipar, de se separar da Espanha, de criar um país independente. Lembrando que lá ainda nós temos os bascos, nós temos os galegos, os andaluzes. Então, eles querem porque eles acham que a Catalunha ela gera muita riqueza e não tem, por parte do governo espanhol, um retorno na mesma proporção. Lembrando que o maior grupo étnico, na verdade, o mais numeroso grupo étnico que quer o direito político de se emancipar são os curdos que vivem espalhados em vários países da Ásia Central. Irã, Iraque, Síria, Armênia e Turquia, sendo que a maioria vive na Turquia, onde eles são duramente reprimidos e querem, na verdade, a independência. No norte do Iraque também vive numa região chamada de Kurdistão, duas cidades importantes, Mossul e Kirkuk, que tem muito petróleo, e por isso o governo do Iraque é contra a independência. Vamos lembrar dos chechenos que vivem na região do Cáucaso, dentro da Rússia, Eles querem também se tornar independentes, já que eles são muçulmanos, enquanto que os russos são católicos ortodoxos, Então essa diferença, e também o fato de terem sido reprimidos no passado. Então não podemos esquecer isso, Existem outros movimentos separatistas. Nós temos, por exemplo, os muçulmanos que vivem no norte da Índia, chamado na região da Caxemira, Então a Caxemira é uma região que está sob o controle da Índia, que é um país hindu, mas que a população dali, a maioria muçulmana, que quer se separar da Índia e se juntar ao Paquistão, já que o Paquistão é um país o quê? Muçulmano. Lembra que ali, isso gerou uma rivalidade entre Índia e Paquistão, o que levou a uma corrida armamentista, e isso justifica porque os dois, Índia e Paquistão, têm arma de destruição em massa. Então você não pode esquecer disso. Mas, se você voltar para cá, luta dos cidadãos por conquista de direitos civis, Então a gente pode vamos pensar no movimento feminista, que quer equiparar o direito entre homens e mulheres, É um movimento que vem a partir dos anos 60 na Europa, É um movimento muito mais forte aonde? Não pode esquecer isso. No Ocidente, nos países ocidentais, e naqueles países que são urbanos, onde as mulheres têm um papel social muito mais do que ativo. Não esquecer que o movimento feminista ele teve um impacto sobre um outro assunto do Enem. Qual é? Isso possibilitou que as mulheres passassem a ter uma maior inserção no mercado de trabalho. E isso vai jogar para baixo a natalidade, já que as mulheres passam a trabalhar e a estudar mais, elas passam a casar mais tarde e passam a ter uma prole o quê? Menor. Então, lembra disso. Isso vai diminuir, na verdade, o número de jovens, vai aumentar o número de adultos e vai aumentar o número de idosos. Vai alterar a pirâmide o quê? Etária. Vamos voltar para cá. Luta de cidadãos por direitos civis e sociais. O movimento GLBT, que também é um movimento muito mais forte no Ocidente, naqueles países urbanos. Você não pode esquecer disso. Lembra que em sociedades não ocidentais, por exemplo, nos países muçulmanos, num país como a Índia, um país de cultura hindu,
esses movimentos eles não são admitidos, né? Inclusive, esses países eles até criminalizam o homossexualismo, que está sujeito à pena capital, à pena, na verdade, de morte, né? Então, o movimento LGBT ele quer equiparar o direito dos homossexuais com dos heterossexuais. Que direitos, né? O direito de herdar, o direito de adotar, né? O direito de mudar de sexo, por exemplo, né? A questão dos transexuais. Então, você não pode esquecer, na verdade, disso, esquecer que está circunscrito ao mundo ocidental e aos países mais urbanos. Luta de cidadãos por direitos sociais. Lembra? O MST, né? Então, os trabalhadores rurais, eles lutam por um direito social. Qual é o direito social? Fazer valer a função social da terra. Então, eles pressionam o Estado para que ele desaproprie as terras improdutivas, as terras ociosas, as terras que servem muito mais para especulação, principalmente em regiões menos desenvolvidas como a Amazônia e o Nordeste. Qual é a forma de luta deles? A forma de luta deles é a invasão dessas terras improdutivas, exatamente para forçar o governo a desapropriá-las. Lembra que muitas vezes também eles erram porque eles invadem terras produtivas, né? Então tem que lembrar também isso. Lembra o movimento dos sem-tetos, que é o movimento urbano daquela população que mora naquilo que a ONU chama de assentamentos precários, né? De aglomerados subnormais, de favelas, que a gente chama aqui de invasão, que luta por um direito social. Qual é? Fazer valer a função social da terra urbana. Qual é a função social da terra urbana? É moradia. Então, qual é a pressão? A pressão é a fazer com que o Estado desaproprie prédios ociosos, desaproprie terrenos ociosos nas cidades para que se construa habitações populares e assim reduza o déficit habitacional, se reduza a segregação socioespacial, que é característica das cidades, não só no Brasil, mas das cidades no chamado mundo periférico, né, que abrange não só Brasil, América Latina, mas também grande parte da África e grande parte da Ásia. Vamos falar agora da luta dos cidadãos por direitos sociais e também pelo respeito aos direitos humanos numa escala local. Vamos falar de Amazônia, de Pará. Então vamos lembrar de quem? Vamos lembrar das populações tradicionais, né? Então vamos lembrar de quem? Vamos lembrar dos índios, vamos lembrar dos quilombolas, vamos lembrar dos castanheiros, vamos lembrar dos seringueiros, né? Vamos lembrar dos pescadores artesanais. Então, esses povos lutam para quê? Eles lutam para que as suas terras essas que eles vivem há muito tempo, elas sejam demarcadas. Tá? É uma luta social, política e territorial. O que é demarcar? Definir o tamanho, o contorno e registrar em cartório. Então, eles pressionam o Estado, né, para que o Estado demarque. Qual é a importância da demarcação dessas terras? Evitar que esses povos tenham as suas terras griladas. O que é grilagem? É quando terceiros se apropriam dessas terras através de títulos o quê? Falsos. E também evitar que terceiros, mineradoras, garimpeiros, às vezes fazendeiros, às vezes madeireiros, explorem ilegalmente os recursos naturais desses povos. Então, isso é uma luta, na verdade, importante, que também é assegurada na nossa o quê? Constituição. É assegurado que eles têm direito, né, à posse, na verdade, ao uso e à posse, na verdade, dessas terras. Então, essa é uma luta de cidadãos, né, por direitos sociais. Podemos dizer que também são direitos o quê? Políticos, né? O direito de ter o seu próprio território e o respeito aos direitos o quê? Aos direitos, na verdade, que humanos. E sem falar também que, né, a luta deles visa também possibilitar que o Estado
crie mecanismos para que esses grupos que historicamente foram excluídos ao longo da história, eles tenham acesso. Por exemplo, né, a criação de cotas nas universidades para índios, por exemplo. Tá? Isso, na verdade, é uma luta importante que visa reduzir a desigualdade social de povos que historicamente, né, não tiveram oportunidades igual à de outros cidadãos que moram mais, na verdade, em áreas urbanas. Tá? Então, isso é, na verdade, muito importante. Ainda dentro desse assunto, vamos lembrar aqui, quando se fala de geopolítica, conflitos entre os séculos 19 e 20, imperialismo, ocupação da Ásia e África. Aí é mais história. Quando você fala de guerras mundiais e Guerra Fria, aí entra a geografia. Não esquece. Comparação entre Guerra Fria e Nova Ordem Mundial. Guerra Fria foi uma ordem político-ideológica, já que o objetivo era conquistar áreas de influência. Nova Ordem é uma ordem mais econômico-comercial, porque o objetivo é conquistar mercados consumidores. Não te esquece, a Guerra Fria foi uma ordem bipolar sob todos os aspectos, político, social, cultural e esportivo. A Nova Ordem Mundial é uma ordem multipolar do ponto de vista econômico. Você tem múltiplas nações consideradas como potências. Você tem uma superpotência, Estados Unidos, tem poderio econômico e militar. Você tem várias grandes potências que têm poderio ou econômico ou militar, os países do G8. Né? A Rússia, por exemplo, é uma grande potência militar, não é econômico. E você tem as potências emergentes, são aqueles países periféricos que hoje se sobressaem na região em que estão localizados. O Brasil é uma potência na América do Sul. A África do Sul é uma potência na África Negra, subsaariana. A Arábia Saudita e a Turquia são potências no Oriente Médio. A Austrália é uma potência na Oceania. Não esquece das alianças militares. Na Guerra Fria tinha a OTAN, que era a aliança militar capitalista, o Pacto de Varsóvia, que era a aliança militar o quê? Socialista. Quando a Guerra Fria acaba, o Pacto de Varsóvia é dissolvido, fica a OTAN. Ele pode pedir qual é a diferença da OTAN, da Guerra Fria para hoje. Na época da Guerra Fria, qual era o objetivo da OTAN? Proteger os países capitalistas de uma possível agressão da potência rival, a União Soviética. Qual é o objetivo da OTAN hoje? Vários. Assunto atual. Persuadir países a não usarem armas o quê? Nucleares. Exemplo, a Coreia. Hoje a OTAN, um dos objetivos é impedir que a Coreia use armas de destruição em massa. Outro objetivo é proteger os países do risco representado pelos constantes ataques o quê? Terroristas. Outro objetivo, qual é? É atuar para combater a produção e o tráfico de drogas. Por quê? Porque os países ricos que são líderes da OTAN são os maiores consumidores de droga. Esse é o objetivo. E também usar a OTAN para intervir naqueles países que violam direitos o quê? Humanos, né? Não te esquece também aqui entra a questão da China. Lembra a diferença entre China e União Soviética, que agora faz 100 anos da Revolução Bolchevique. A União Soviética tentou fazer uma reforma política, a Glasnost, e econômica, a Perestroika. A China fez uma reforma apenas econômica. Ela não abriu politicamente. Ela é uma ditadura. Tá? Ela abriu em 78, atraiu capital estrangeiro. Qual foi o resultado desse modelo? É um sucesso econômico. A China cresce 2 dígitos. É o segundo PIB. É um país que cedia multinacionais. Qual é a contradição, né, desse regime? É que ele aumenta a desigualdade, o quê? Social. Como ele aumenta a desigualdade entre campo que continua pobre e a cidade que melhorou. Né? Não esquece que a China hoje está se urbanizando e que o sucesso econômico dela não se dá só pela exportação, mas se dá também pelo mercado interno dela, que são 700 milhões de pessoas. O Brasil é um dos países que mais se beneficia da urbanização chinesa e agora, mais recentemente, da urbanização da Índia. Por quê? Porque quanto mais se urbanizam, mais eles vão comprar do Brasil produto agrícola, mais vão comprar carnes, mais vão comprar minérios, tá? Então esse é um lado positivo para o Brasil, tá? Então essa seria o primeiro assunto que a gente pode aí trabalhar. Um abraço, galera.